Meus irmãos, mais uma vez viemos aqui tentar colaborar. Espero que vocês gostem. Para quem não assistiu a origem de como tudo começou no mundo dos Exus, mediante aos meus estudos, tá? Ao meu conhecimento, à minha verdade, ao que eu pratico, assista o último e o penúltimo vídeo sobre a origem de como tudo começou. Quem já assistiu sabe que a gente terminou conversando e eu perguntei, Sr. Sete Encruzilhada, perguntei como que foi a história de Farrapo. Farrapo diz que protegia minha mãe. E eu queria entender o porquê daquela pombogira com o nome de Maria Farrapo proteger a minha mãe. Já que eu sou, né, eu sou um descendente dela, só que agora venho como um antepassado para querer proteger ela e quero saber quem é essa Farrapo na vida dela, já que quando era viva eu não conhecia. Você que está assistindo agora esse vídeo, já dá um like, compartilha, se inscreve no canal, né? A nossa meta é 100 mil inscritos, tá? E estamos lá, estamos chegando lá, 91 mil já batemos nessa uma semana, né? Mas uma semana aqui pra gente, que para o mundo espiritual pode ter sido um dia, uma hora, 10 anos, o tempo deles nunca é o mesmo tempo que o nosso, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade a como tudo começou. Agora acompanhando a história de Farrapo. Se você prestar atenção em todas as histórias, em todos os segmentos que a gente vai dar continuidade aqui, tem muito chão ainda, você entende como tudo começou e como que se pratica essa religião, tá? O assunto era o seguinte: eu sou Sete Encruzilhada, tinha acabado de chegar, né, da casa da minha namorada, que quando eu era vivo, eu a vi depois de um tempo, ela já estava com um homem do seu lado e um filho no braço, sendo que nesse momento eu remeti uma lembrança que ela simplesmente, a gente tinha feito aquela promessa, infelizmente ela completou com outro. Isso me levantou um sentimento de traição, de raiva, e eu falei que eu vou me vingar dela. Quando eu voltei para ver minha mãe, já tinha acabado a festa. E Farrapo falou que eu não poderia fazer nada contra essa minha ex-mulher, essa minha ex-namorada, pelo simples fato que isso tiraria a minha força. A gente vai dar continuidade nessa parte. Mas eu quero saber, quem foi você, Farrapo? Por que o nome é Farrapo? Farrapo olhou dentro dos meus olhos e falou assim: vem cá. Pegou em minha mão e me levou até a época dela. Não sei muito bem quando é que era, mas aparentemente era na década de 50 para 60, né? Nascia ali uma garota. Essa criança nasceu, infelizmente, a mãe, né? A mãe não tinha muita condição, que era, na época era dona de casa, né? Ela cuidava muito da casa, e só quem ficava em casa, quem trabalhava era o marido. Esse marido dela tinha um problema seríssimo com o alcoolismo, né? O mesmo não a respeitava. Foi um casamento meio que arranjado, né? Esse casamento meio que arranjado, na época, era assim: o cara conheceu a garota, já tinha que apresentar a família e saber quais as intenções dele. Só que nesse caso, esse cara muito malandro, muito esperto, foi lá e já, né, desaflorou a menina, assim obrigando a mesma a casar com ele. Eles fizeram isso. Ela se casou, né, obrigada. Ela não amava, porém gostava do sujeito. Só que após morar com esse sujeito, as coisas ficaram meio estranhas. Ficaram muito estranhas. Ele começou a se mostrar realmente quem ele era, né? Ou ela não teve tempo de ver quem ele era realmente. E ela engravidou, essa criança nasceu. Essa criança tinha o nome de Maria Antonieta. A mãe escolheu esse nome, né, para essa criança. Essa criança foi crescendo nesse lar e viu que a mãe, né, a mãe apanhava, a mãe era humilhada, a mãe só gerava filho atrás de filho. Ela era a segunda mais velha, tinha uma primeira, né, teve duas meninas. Depois dela veio mais um menino, um irmãozinho dela. E ela foi sendo educada, vendo aquele ar
aquele lar de muita briga, de muita contenda, de muita traição, de muita sacanagem. E, infelizmente, eu não sei se vocês sabem disso, você não dá certo hoje em relacionamento pelo simples fato de você, de repente, ter como relacionamento aquilo que você teve na sua infância. Se você está num lar onde seu pai trai muito ou sua mãe trai muito, automaticamente você deduz que o amor é a traição. Inconscientemente você vive hoje num ar de traição, porque você foi educado a isso. Toda vez que sua mãe falava para o seu pai, eu te amo, ele vinha com uma traição. Então, criado psicologicamente dentro do seu subconsciente, que a palavra amor vinha com traição, a palavra amor vinha com violência, a palavra amor vinha com abandono, com descaso. E essa garota foi crescendo, vendo toda essa situação. Essa garota, quando chegou na base dos seus 11 anos, ela via sua mãe ser agredida brutalmente. Tudo porque ele chegou bêbado e não tinha comida em casa. Só que não tinha comida não é porque ela não tinha feito, porque ele não tinha comprado comida. E ele mandou dela dar o jeito nisso. Ele mandou ela dar o jeito. O que ele queria era ter comida dentro de casa. E meteu-lhe a porrada nela. Ali os vizinhos se intrometeram. Já tinha passado um bom tempo. Se intrometeram porque estava muita gritaria. Essa mãe não veio a sobreviver e faleceu. Nesse falecimento dela, essa menina com seus irmãos não ficaram com o pai, não ficaram com os parentes. Foram colocados para adoção. Foram morar num albergue. Essa menina, por ser muito bonita, ela sempre chamou muita atenção. E dentro de um albergue, eu não sei se vocês, quem já passou por um albergue, né? Não é um lugar fácil. Não é um lugar simples. Ali aquela menina, para ela poder ficar em paz dentro daquele lugar, esperar uma família que queira adotar gente grande, crianças já maduras. Essa criança foi abusada pelos próprios integrantes, né? Os moradores também que estavam ali, garotos mais velhos, homens, as pessoas responsáveis pela limpeza, pela manutenção. Ela resolveu sumir dali, fugir dali e ir para a rua. Ali ela esperou um momento durante o dia, com a roupa que ela tinha, ela foi para a rua e sumiu. Ela prometeu para o seu irmãozinho mais novo que simplesmente ela voltaria. Ela voltaria para tentar pegá-lo. Só que na rua é muito pior do que lá dentro. Numa época em que não tinha oportunidade, numa época que não tinha facilidade nenhuma. Hoje nós reclamamos de barriga cheia. Há 30, 40 anos atrás era muito pior. Era muito pior. As oportunidades, principalmente para a mulher, essas oportunidades nunca chegavam. Tinham que correr atrás. E ela, infelizmente, não tinha essas oportunidades. A única coisa que levava ela era o belo corpo dela e os olhos dela. Era uma mulher muito bonita, era uma garota muito bonita. Assim, Dona Farrapo conheceu a prostituição. Dona Maria Antonieta. Maria Antonieta, ela foi crescendo em meio a programas na rua. Até um dia que ela, com um dos seus clientes, ele fala: por que você está na rua? Você é tão bonita. Ela: porque eu não sei o que fazer. Não tenho para onde eu ir. Ele: por que você não mora num desses apartamentos que tem para mulheres solteiras? Que vem muitas vezes para estudar. Ela: não conheço nenhum. Ele falou assim: vou te levar até lá. Saiu do carro, né? Que era coisa de rico naquela época. Saíram e ele levou ela até um local desse. E falou que ajudaria ela. Mas ele, toda vez que quisesse encontrar com ela, ela teria que estar disponível para ele. Nada é de graça, né? Ninguém te ajuda assim de graça. Sempre tem um interesse por detrás de qualquer ajuda. Mesmo que seja um interesse divino. Mesmo que seja um interesse divino.
esse interesse divino. Eu vou ajudar para que quando um dia eu precisar, Deus me abençoe. Mas tudo é uma troca. Essa garota simplesmente, dentro desse quarto, ali ela começou a guardar o dinheirinho dela, a poder se alimentar corretamente. Ali ela começou a viver, como muita gente vive. Muita gente vive. Dali, ela, nesses programas, ela conheceu um cabaré, uma casa noturna, um prostíbulo. E ela foi trabalhar lá, porque lá era mais rentável. E ali Farrapo começou a sobreviver. Ela só sobrevivia, comprava as suas roupas, né? E simplesmente voltava para o seu cantinho para poder dormir. Um dia ela conheceu um rapaz. Esse rapaz veio para fazer programa e quis saber da história dela, por que de ela estar naquele mundo. Esse rapaz estudava jornalismo. E ele queria, moleque novo, queria entender muito e acabou também sempre perguntando, sempre questionava. E questionou a vida dela. Ela falou que se ela tivesse uma oportunidade, ela sairia dali e tentaria ir atrás dos irmãos dela. Ele falou, ele se encantou com ela e falou assim: eu moro sozinho. Eu moro sozinho. Vem morar comigo. Ela achou que encontrou seu príncipe encantado. Esse rapaz tratava ela como uma donzela, sempre paparicando ela, sempre trazendo tudo de bom para ela. Mas isso é só no começo, né? No começo tudo é flores. No começo de todo relacionamento todo mundo ama. Farrapo, ela teve um problema seríssimo com a questão de entender o homem. Como que uma mulher que se dedica tanto ao homem, mesmo assim ela apanha, mesmo assim ela passa fome, e mesmo assim ela se mantém do lado dele. Após ver que ele estava paparicando muito ela queria perguntar quais eram as intenções dele. Dentro do próprio lar, ele falou: só quero você como minha mulher. Ela falou: isso não é normal. E sua família, quando souber? Aí ele falou: não tem que aceitar, é minha vida, é minha escolha. Muito nobre da parte dele. Nobre, muito nobre. Mas ele começou a pensar nisso. Esse rapaz começou a trabalhar em um jornal. Ele estava como estagiário dentro do jornal. E não tinha mais tempo. Ele tinha que se desempenhar, né? Ele não tinha mais tempo para ficar dentro de casa paparicando ela. E ele começou a trabalhar muito. E dentro do próprio jornal conheceu uma outra mulher, uma colega de trabalho. E infelizmente começou a ter um caso com ela dentro do próprio trabalho. Quando menos espera, passa-se algum tempo, Farrapo não trabalhava mais, vivia às custas dele. Ele falou assim: não dá mais pra gente viver. Ela: mas por quê? Já que estamos estando bem. Ele conhecia outra pessoa e não acham justo magoar você nem ela. Então eu tô chegando em você e acabando com tudo. Ela faz parte do meu rol de trabalho, do meu nível. E como você disse, o que minha família ia falar, né? Farrapo, desolada, não sabia o que fazer. Pegou as roupas que ele tinha dado e ele falou: não, essas roupas ficam. Essas roupas ficam. Você depois, quando você tiver um local bom, que caiba tudinho de novo, você venha buscar. Ela acreditou. Saiu com a roupa do corpo, ele deu um pequeno dinheiro para ela, para que ela procurasse novamente um lugar da onde que ela veio. Só que não tinha vagas. E a Farrapo volta novamente à história de prostituição da vida dela. Ela não tinha estudo, ela não teve estudo, ela não sabia sobre essa situação. Ela só queria uma família, ela só queria viver. Foi quando o Farrapo, no seu trabalho, ela conversou com a dona desse cabaré e perguntou se ela poderia morar nesse cabaré. Se ela poderia morar nesse cabaré. A dona do cabaré falou: a situação é a seguinte, a morada aqui é diferente. Vocês vêm para fazer dinheiro
e segue a vida de vocês. E segue a vida de vocês. Agora, a partir do momento que vocês ficam aqui, vocês têm que seguir as regras. Ela falou, tudo bem. Farrapo, como sempre, não conseguia ver. Ela não conseguia ver nada além daquilo que ela fazia. Não é porque ela queria, é o que tinha. É o que tinha. E infelizmente, mais uma vez, ela cai na lábia de um sujeito que quer dar toda uma situação para ela. Esse rapaz veio do interior. Ele andava de caminhonete, trazendo frutas para a cidade. E numa dessas ele falou que queria fazer uma festinha e acabou passando esse prostíbulo e conheceu Maria Farrapo. E assim ele falou que daria toda uma condição para ela. Eu não sei se vocês sabem, muito antigamente, tá? Muito antigamente, mulheres viviam nessa vida e os homens se envolviam com elas. Se envolviam com elas. Hoje, nem tanto. Hoje o cara tem só como mesmo um amante e acabou. Mas os homens queriam, achando até que tinha uma... não sei se era a parte de mais coração ou ingenuidade, né? Não é à toa que fizeram aquele filme Uma Linda Mulher, né? Que é o sonho de toda prostituta encontrar um milionário que dê uma condição. E ele, por falar que tinha uma condição, que era fazendeiro e etc e tal, né? Ele simplesmente encantou a mesma e ela falou, demorou, não tem nada a perder. E ele falou, não, a gente depois vai atrás da sua família. Quando essa mulher aceitou sair de lá, pela segunda vez, ela cravou ali a sua própria espada no coração. Ela foi morar com esse sujeito longe, sem conhecer ninguém. Ela achou estranho porque nessa fazenda dele, não era tão grande, mas só tinha apenas um caseiro e ela morando. Mas ela acreditou que a vida dele era essa. Só que toda vez, um dia sim, um dia não, ele não vinha para casa à noite. Foi isso que começou a alertar o inconsciente feminino sobre que algo não estava certo. Farrapo então fez um questionamento para o mesmo, onde ele passava. E ele não gostou de ser intimidado. Eu te tiro do puteiro, te dou uma condição melhor de vida e você vem me questionar aonde eu durmo? Eu não sei se você está querendo voltar para onde que você veio, mas não me intimide, não me pergunte, apenas viva. Uma forma truculenta de se falar com a mulher da sua vida. Mas, normal para Farrapo. Começou de um dia a passar para 2. No final de semana ele já não passava mais lá. E ela resolveu pegar um cavalo e ir atrás quando ele não vinha. Ele veio trabalhar e não ficava. Já não fazia mais nada com ela. Ela só estava lá para cuidar da fazenda. E ela pegou um cavalo e foi. Andou durante muito tempo com esse cavalo, acompanhando a poeira daquele caminhão. Quando ele viu que ele entrou numa casa. Nessa casa saiu umas 2 crianças e vieram correr abraçando ele. E saiu uma mulher. Essa mulher veio e deu um beijo a ele. E ele entrou para dentro da casa. E ela, olhando ao longe, viu toda essa situação. Voltou desolada para a sua fazenda. E lá ela começou a arquitetar como questionar ele, como tudo estava acontecendo. Nesse momento que esse cara chega e ela questiona, ela simplesmente pergunta para ele quem era aquela mulher e aquelas crianças. E ele falou, é a minha esposa. Prometi para você que te daria uma vida que você nunca teve. Não disse que seria o seu homem, o seu marido. Farrapo não gostou dessas coisas. Não a levou desaforo. Começou a xingá-lo, a falar que ele nunca foi bom em nada, só aceitou a oportunidade. E o mesmo de ferir um soco nela. Ela já viu aquela cena. Ela não ia ser enforcada. Ela não ia se apanhar sem revidar. Foi quando ela foi pra cima dele.
Não se pode, a mulher ela tem que entender que o corpo dela não é ao mesmo nível que o do homem. Esse cara foi e deu-lhe uma porrada nela. Ela caiu e bateu a cabeça na mesa, abrindo-se a sua fronte. E ali uma traumatismo craniano, ela veio agonizando. Ele botou a mão na cabeça e saiu para fora. Saiu para fora é ótimo. E saiu de dentro da casa. Ele saindo, ele começou a querer saber o que ele ia fazer. Ele não podia levar ela ao hospital, senão isso podia vazar na cidade. Ele não queria estragar a família dele. Farrapo ali, deitada ainda agonizando a sua morte, ela começou a perguntar o porquê. Por que uma vida tão sofrida? Por que tanta porrada? Ela não achava justo. E na memória dela, enquanto ela estava morrendo, sangrando, só vinha a mãe dela gritando socorro. E ela do mesmo jeito, no chão, ensanguentada, sem saber o que estava acontecendo, até entrar no seu estado inconsciente. Quando ela se desmaiou pela perda de sangue e o traumatismo em sua cabeça, ela se viu fora do corpo. E não achou justo aquilo. Ela viu a mãe dela morrer desse jeito. E agora ela está vendo o corpo dela, seus últimos batimentos cardíacos, sua última respiração. E ela fala, por que isso? Por quê? Por quê? Quando ela olha para o lado, ela vê alguns vultos, mas eram outros espíritos passeando. E surge um outro espírito perto dela. Esse outro espírito de uma mulher, muito mais cacarucaia, muito mais velha do que ela, fala para ela, se acalme. O seu papel foi esse. O seu papel é esse. Você teve que passar por situações. Você sentiu na pele o que é perder uma mãe. Você sentiu na pele o que é perder a sua vida. O seu papel agora é ajudar mulheres que não caiam nessa mesma desgraça que você caiu e que eu caí. Qual é o seu nome, menina? Ela falou assim, Maria Benedita. Maria Antonieta. Ela, Maria Antonieta, por que você está com essa roupa toda empoeirada, toda suja? E ela falou, o pouco que eu me lembro é que eu sei que eu vi, eu fui atrás dele. E eu voltei. Quando eu voltei, eu não tomei banho, eu fiquei triste. E agora eu me vejo aqui. Ela, nossa, você tá só um farrapo. Chamaremos você de Maria Farrapo. Ela, quem chamaremos? Ela, as pessoas que precisam de você. Ela, mas só serei lembrada pelas minhas vestes, pelo seu sofrimento. O que mais você passou? E aí ela contou a história dela. Quando ela estava ali ao lado, sentiu um aperto dentro da sua própria alma e o corpo deu seu último suspiro. Ali se falecia Maria Antonieta, uma menina sofrida, uma história normal, coisas que nós ouvimos até os dias de hoje. Maria Antonieta agora não será mais lembrada como Maria Antonieta, ela será enterrada como Maria Antonieta, mas será lembrada como Maria Farrapo, aquela que morreu toda esfarrapada, toda suja, empoeirada, por se desacreditar do amor, desacreditar da lealdade masculina. Naquele momento que aquele corpo dá o último suspiro, ela meio que escurece as suas vistas e ela só lembra de traição, agressão, abandono, tristeza, amargura, porque ela morreu amargurada.
Esse outro espírito se apresenta a ela. Vou te orientar. Vou te levar a caminhos onde você nunca levou, onde você nunca trilhou. E ela pergunta: eu falei o meu nome, você me deu um outro nome. Quem é você? Ela: eu sou Maria Mulambo. Eu reino no mundo das almas. Você teve uma história parecida com a minha. Essa sua história será lembrada. E o seu papel será que as pessoas que sofram, que tenham em seu caminho esse mesmo destino parecido com o seu, parecido com o meu, nós simplesmente orientamos para que a mesma não caia nessa cilada. Assim a pessoa ela vai se orientar e vai ter muito equilíbrio em sua vida. Assim surge, né, a egrégora Maria Farrapo. Mas Júnior, a história de Maria Farrapo, pausa aí. A história de Maria Farrapo fala-se na década no século 14 para o 15. E por que você está falando como se fosse agora? Você falou agora dos anos 50, 60. A história mesmo, real, dos guardiões nunca foi contada de uma forma real, pelo simples fato que o ser humano acredita, ele foi feito para acreditar em seres superiores, em seres que têm o poder místico de resolver aquilo que o ser humano não consegue resolver. E contar uma história de uma garota que viveu e que hoje ela já contou isso dentro de barracão. Hoje mulher, às vezes para algumas pessoas pode parecer muito simples. Eles preferem acreditar que foi uma grande rainha, que sofreu por traições do seu rei. Mas esses ancestrais são ligados a nós. Voltando, quando Farrapo aceita essas condições de Dona Maria Mulambo de ajudar as outras mulheres que sofrem pela mão dos homens, Farrapo assume uma personalidade de justiça, de fazer justiça com as suas próprias mãos espirituais. A meta dela agora é não permitir que nenhum homem faça nenhuma mulher sofrer. Mas não é sofrer porque ele simplesmente falou que ela está gorda. Não é simplesmente sofrer porque falou que a comida dela está ruim. É sofrer um sofrimento verdadeiro. Aquele que não sai de dentro da sua alma. Aquele que toca a sua carne tocando a sua alma. Aquele que fere seu corpo ferindo a sua alma. Farrapo ela agora vem fazer justiça e não acredita em nenhum homem. Eu agora, como seu sete encruzilhada, recém-morto, quero proteger a minha mãe. Encontro a guardiã da minha mãe. Entendo a história da minha mãe. Entendo a história de Farrapo. E falo, nada mais justo do que a senhora protegê-la. Mas eu quero participar dessa proteção. A trajetória de Farrapo na vida da minha mãe é muito mais longa do que a minha. Eu fui apenas um filho. Mas eu tenho que proteger minha mãe, porque a minha educação foi estar sempre ao lado da minha mãe. Farrapo, ela vem para mostrar para as pessoas que não existe amor maior do que o seu amor próprio. Enquanto ela vendia o seu corpo, ela fazia o que fazia, ela estava viva. Como você agora vai modificar a cabeça desse espírito, sabendo que a partir do momento que ela se casou, ela sofreu na traição, ela sofreu agora em descobrir que o sujeito não era o seu marido, e ela intimidou ele simplesmente agressivo, foi lá, causou um homicídio. Mas não ia ficar assim não, não ia ficar assim. Farrapo foi atrás dele. Farrapo queria dar uma lição nele. Quando Farrapo chegou, quando ela chegou agora em espírito, próximo àquela casa, ela viu aquela mulher e viu que ele tratava a mulher diferente do que ele tratava ela. Os filhos amavam ele, mas mesmo assim ela não sensibilizou com isso. Ela queria vingança. Ela queria vingança.
O problema da Farrapo foi esse. Ela querer vingança. O espírito não está aqui para fazer vingança, para ser vingativo. O espírito está aqui para poder te auxiliar e ele continuar vivo. Mas Farrapo foi atrás. Ela, como espírito, ela foi atrás dos outros espíritos que queria saber como poderia fudê-lo sem poder ter uma... sem ser diretamente uma foda. Ela queria entender tudo isso. Ela queria saber como é que ela podia fazer. E aí ela foi em outros mundos. Ela foi em outros mundos, em outros reinos. E ali ela foi adquirindo conhecimento. Para ela poder matar ele, se vingar dele, ela tinha que separar essa família. Porque senão, quando ela lançasse esse feitiço, quando ela fosse lá para atrapalhar ele, ia atrapalhar a vida da família. E ela teve que fazer aquela mulher perder o amor por aquele cara e ele pegar nojo, para ela pegar nojo e vice-versa. Mas isso nós vamos contar agora na segunda parte. Como é que Farrapo se tornou uma pombogira tão poderosa, ao mesmo tempo tão negativa? O que ela fez para afastar esse casal? A magia está no segundo vídeo. Vamos que vamos? Primeiramente, assista aqui até o final. Se você já chegou aqui, tá bom. Dá o like. Debaixo do vídeo, escreva aquilo que você achou dessa história até esse momento. E vamos dar continuidade. Até o próximo vídeo, hein?